Olá, seja bem-vindo a um curso da OCA. A OCA é uma plataforma de formação continuada para estudantes de arquitetura e para os arquitetos já graduados, né? A ideia é complementar, no caso dos estudantes, complementar o que a grade curricular oferece, né? Ou acrescentar, né, outros conhecimentos que infelizmente a grade curricular não disponibiliza durante esses 5 anos de curso, né? E para você, arquiteto graduado, para que você se atualize, né? Para você busque ampliar suas habilidades para atuação no mercado de trabalho. Então, vários temas serão oferecidos nesse sentido, e já começo dando as boas-vindas, mas também pedindo para que você divulgue o nosso trabalho, e na medida em que nós ampliarmos, né, a quantidade de atendidos, né, a gente vai poder oferecer mais cursos, mais possibilidades, né? A ideia é essa, né? Fazer a plataforma crescer o máximo possível. Bem, dentro do tema aqui oferecido, que é a montagem do escritório de arquitetura, eu tenho algumas considerações a fazer, né, antes de continuar nas próximas aulas, né? E queria falar da minha experiência pessoal, né? O primeiro ponto vem daí, né? Eu fui formado por uma geração em que a arquitetura era tratada com muito menos profissionalismo, porque havia um ideal do arquiteto mais artista, né, muito idealismos, e não se olhava para a profissão, né, para a atuação profissional, né, como ela deveria ser olhada, né? Nós somos prestadores de serviço, né? E havia ali uma resistência muito grande à palavra comercial, né, que era usada de maneira pejorativa, né? Ser comercial era mal visto, né? O arquiteto que buscasse ser comercial, ele era tratado, digamos assim, como um herege, né? E era uma heresia, né? Só que os tempos mudaram, né? E o arquiteto, como diz um colega meu, eu aprendi isso com um colega meu, ele diz que qualquer arquiteto, quando monta um escritório, né, ele quer viver de projeto, ele quer viver de arquitetura, ele sempre vai ser um empreendedor, mesmo que ele seja o mais idealista possível, porque ele tem contas a pagar, né? Ele tem compromissos com o governo, impostos, né? E então ele não deixa de ser um empreendedor, né? E existem aqueles arquitetos que têm como objetivo, né, um objetivo financeiro, claro, e isso não é ruim, né, não pode ser tratado de maneira deturpada, porque é o objetivo de todo profissional viver da sua profissão, né? Desde que o arquiteto haja com lisura, né, de acordo com a ética profissional, né, não há mal nenhum, né, se o objetivo dele é ser bem sucedido financeiramente, né? Lógico que a gente espera que todo arquiteto traga qualidade no seu trabalho, onde quer que ele atue. Mas ele não pode ser considerado, essa atitude não pode ser considerada imoral, né? Como eu disse, desde que ele atue dentro da lisura, é uma opção de cada um. Então, há várias formas de encarar a arquitetura, né, e a gente tem que respeitar. Enfim, voltando ao que o meu colega disse, quer dizer, você, por mais idealista que seja, você vai ter, ao final do mês, né, sempre contas, né, o boleto sempre chega, como se diz, né? Então nós temos ali no escritório custos fixos e custos variáveis, já é um primeiro conceito que você tem que aprender. Então você tem custo fixo, que é, por exemplo, eu posso dar um exemplo de custo fixo, que é o aluguel, né? Então todo mês você terá aquele aluguel, não haverá um mês que não chega o boleto para pagar o aluguel, se você aluga um espaço, né? E a conta do celular e assim por diante. Aqueles custos são, né, que estarão lá independentemente de você ter trabalho ou não ter trabalho. E tem um custo variável, né, que está ligada à produção, desculpa, ao trabalho que você realiza, né? Então se você captou ali um projeto, um trabalho, você terá custos com impressão, né, com combustível para visitar o cliente. Então esses custos vão ser variáveis, né? E a gente tem que ficar atento, né, com inflação, com aumento de preço. Então a gente tem que ficar bastante alerta, né, sobre essas variações de mercado, porque elas sempre vão influenciar, né, nos nossos custos mensalmente e anualmente, né?
Lógico que há o arquiteto que vai se tornar burocrata, ou ele vai projetar, mas como funcionário do governo, né? Os que vão trabalhar para outros arquitetos, para empresas de engenharia, talvez trabalhem a vida toda dessa maneira, né? Mas aqui eu falo pensando naquele que quer de fato viver, né, do seu escritório, ter o seu escritório. Então fica como ensinamento de que você, em qualquer situação, tendo escritório, você será sempre um empreendedor, dono de um negócio, né? Empreendedor, inclusive essa palavra em espanhol significa isso, né? Dono de uma empresa, né? Aquele empresário, né, que tem um negócio, ele precisa fazer com que esse negócio dê lucro, né? Faz parte do jogo num país capitalista. Bem, existem as redes sociais, mas desde que o mundo é mundo, isso já existe, né? Quer dizer, o homem forma suas relações, né, de amizade, de conhecimento, e elas são muito importantes. Hoje eu tenho a internet como maneira de ampliar isso, né? Quer dizer, eu posso me comunicar com pessoas não só de outros estados, mas de outros países, né? Então a gente tem que usar essas páginas e ficar atento à dinâmica, né? Porque outras páginas vão surgindo, algumas vão deixando de ser populares, né? Então, o LinkedIn, por exemplo, é uma página profissional ainda muito procurada, né? Então você deve buscar ampliar, né, essa rede social, né? Assim como você deve também fazer uma divulgação entre pessoas que você conhece, que sabem que você fez arquitetura, que você está fazendo arquitetura, enfim, mas não conhecem bem o seu trabalho. E para isso é necessário o portfólio, né? Então você tem que ter um portfólio muito bem montado e que ele esteja pronto para ser oferecido a qualquer momento para um cliente, né? Um currículo resumido, né, de cursos que você fez, né? Então é importante também a participação em concursos de ideias, né? Eu sempre coloco isso para estudantes, que, né, durante o curso a gente sabe que o tempo é muito dominado pela obrigação, né, dos trabalhos, das várias matérias que são atendidas, mas é importante achar sempre ali uma brecha de tempo para participação em concursos de ideias, porque podem ser as primeiras oportunidades de trabalho, de premiação, né, e assim divulgação do nome, né. Então é muito importante pensar nessa capilaridade da rede social, porque sem ela, né, vai ser difícil você captar trabalho, né? Como diz uma máxima popular, só é lembrado quem aparece, né? E também há a questão da identidade visual. Então você criar uma logomarca, uma identidade visual, né, para cartão, né, papel timbrado, né, enfim, né, toda a parte de divulgação, até em documentos, né, que você vai utilizar, né, a divulgação da sua marca também nessa forma de comunicação, né? Então, criar uma identidade visual, um nome, se você vai ter empresa, então um nome para essa empresa. Então, tudo isso é muito importante você pensar e iniciar a sua empresa já com uma cara, um rosto, né, uma identidade. Tem a questão do home office, né, que com a pandemia acelerou o processo, né, de utilização da internet também para o trabalho, né, para o conhecimento de algo que acontece já há algum tempo, né. Você está aqui vendo uma aula minha online, né, então nós não estamos nos encontrando, então a internet possibilita, né, acesso ao conhecimento, né, e algumas atividades, talvez o home office não tenha se mostrado produtivo, né, tenha causado algum problema, então depende muito da atividade, né. Haverá sempre ali um híbrido ou necessariamente presencial, lógico, né, algumas atividades têm que ser de maneira presencial, mas com certeza haverá mudanças, né. As empresas com certeza vão buscar, até a partir desse instrumento, uma redução de custos, né. E isso vai mudar muito as cidades também, né, porque você ganha qualidade de vida, você já não terá talvez tanta gente dependendo de transporte, utilizando transporte, carro, ônibus, né. Então as pessoas, a tendência é que haja até talvez uma diminuição dessa demanda, né, e as pessoas possam trabalhar de maneira remota ganhando qualidade de vida, né. Mas há vantagens e desvantagens como tudo, né. Quer dizer, o home office ele requer uma disciplina, né, muito grande, é um trabalho.
Então, é ter um horário, como qualquer trabalho, né? Acordar, né? Tomar o café, tomar um banho, quer dizer, você se vestir, né? Como se estivesse indo para uma empresa, é a sua empresa, né? Tomar um banho que tem, né? Tem até uma natureza psicológica, né? Quer dizer, isso também faz bem, espiritualmente dizendo, né? Quer dizer, você se sente ali imbuído, né? É uma maneira de você se sentir comprometido com o trabalho. Então, ter essa disciplina, até nesse aspecto, é importante, né? Você montar a sua agenda, sua rotina diária, né? Então, você está ali em home office, mas talvez tenha que se deslocar e encontrar um cliente, então você já está pronto para isso, né? Ter que fazer uma conferência online com um cliente, então você está ali, né? Bem apresentado, né? E então não é por se tratar de um trabalho em casa que você deve andar relaxado e você não terá preocupações com o horário, né? Você terá que ter uma disciplina muito grande para cumprir atividades diárias. Então o home office tem cria essa demanda, essa necessidade de disciplina, como também vai destacar como vantagem a junção de custos fixos, né? Então se você trabalha em casa, você não precisa ter um escritório, que é um outro aluguel, um outro condomínio, né? Então você junta, né, na moradia, né, e no seu escritório, você não desdobra esses custos fixos, né? Isso ajuda, desculpa, isso ajuda, né? Então, como eu falei, aluguel, telefone, né, tudo vira um custo único, né, de residência e de trabalho. Essa é uma vantagem. Uma desvantagem é a privacidade, a perda da privacidade, né? Então, você trabalhando em casa, né, se você quiser receber um cliente, então você tem a sua privacidade invadida, mas também você tem espaços que você pode alugar para encontro com o cliente, né, os coworkings, né? Então você pode usar esse recurso também para que a sua privacidade não seja invadida ou encontrar o cliente no seu próprio local de trabalho, né? E no caso do coworking, é um espaço que vira um custo variável, né? Então você vai utilizar na medida em que você terá um cliente a atender. Então ele não é um custo fixo, né? Você paga ali um valor por hora para atender o cliente, fazer uma reunião. Você tem espaços coworking, inclusive, para você receber várias pessoas, né? Dependendo do espaço que você alugar, é um preço, né? Para atender uma, duas, três, 10 pessoas, né? Tenho certeza que na sua cidade, ou para quem mora nas cidades nas cidades maiores, né, nas grandes capitais, com certeza não haverá dificuldade para encontrar esse tipo de recurso, né, esse tipo de espaço. Agora, quem mora numa cidade menor, talvez aí já tenha dificuldade, então tenha que pensar nessa maneira de como receber um cliente na sua casa, pensando, né, na mistura aí de vida particular com vida profissional, né, que é uma questão que também tem que ser pensada na relação de rede social, né? A gente procurar sempre separar esses universos de vida profissional e vida privada. Isso é muito importante e tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bem, eu vou terminar essa aula com essa introdução, né, que eu acho importante você pensar, fazer uma reflexão sobre isso, né? E na segunda aula, então, continuamos. Até lá.